Boa noite, amigos, amigas do Centro Espírita Nosso Lar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse momento de reflexão do sentido da vida. Todas as vezes que nós pensamos, que nós meditamos ou que nós conversamos sobre o Evangelho de Jesus, sobre as questões que envolvem a vida do ser humano, a vida da natureza, a vida da criação em si, do nosso Deus, Pai, Mãe de cada um de nós, é sobre o sentido da vida, é buscando compreender o sentido da vida. Então, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite para esse momento abençoado, um momento em que o planeta está precisando tanto de conversas, de reflexões sobre o Evangelho de Jesus, para que a gente melhore a vibração do nosso planeta, para que a gente influencie as pessoas no convívio direcionado pelo bem, pelo respeito, pela amorosidade, né? Pela tolerância. Nós nunca precisamos tanto, pelo menos nós que estamos nesse momento da encarnação, passando por esse momento difícil de transição planetária, né? Precisamos muito. Então, sejam todos bem-vindos, que possamos ter uma noite abençoada, não só hoje, mas como todas as noites de nossas vidas. Eu agradeço a Sueli, que fez o convite em nome do Centro Espírita Nosso Lar. Eu me chamo Maria Júlia Magalhães, sou trabalhadora da Associação Piauiense Espírita Langerton Neves da Cunha, que carinhosamente a gente chama de APEL. Eu vou ler uma prece para a gente buscar essa sintonia com o alto, para a gente buscar sentir a presença de Deus. O Evangelho do Cristo, ele precisa ser sentido. As letras, as informações que ele contém, nós já conhecemos, né? Não é de hoje que nós temos esse contato, mas a gente precisa sentir essa mensagem para que a gente possa conseguir orientar as nossas escolhas do nosso dia a dia, sempre direcionadas pelo projeto de Deus em nós. Muitas vezes a gente coloca a nossa vontade, mas a gente precisa confiar mais em Deus e se entregar a Ele, fazendo a nossa parte, é claro. Então eu vou ler uma prece, uma mensagem que se chama assim: Prece diante da Manjedoura. Está no livro Antologia Mediúnica de Natal. E é uma mensagem ditada pelo Espírito Hermano e escrita por Chico Xavier. O Natal, nós estamos quase às vésperas, né, do mês de dezembro, onde há todo um movimento em torno dessa festividade que a gente chama de Natal. E é preciso que, pelo menos esse ano, próximo a tudo que nós estamos vivendo desde 2020, que a gente faça uma reflexão sobre o nascimento de Jesus. Que ele possa renascer, não só na mesa que a gente arruma com todo carinho para receber a família, mas principalmente no coração ao receber a nossa família em casa. Então diz assim: Senhor, diante da manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confie às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo. Reaviva-nos a fé. Induz-nos a confiança e a boa vontade. Tu, que renunciaste ao céu em favor da terra, ajuda-nos a descer
com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu, que deixastes a companhia dos anjos sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxiliando-nos a estender aos irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defenda-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as serpentes do orgulho. Conduza-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Então, essa mensagem de Emmanuel que nos traz nesse momento de necessidade, de reflexão, dessa convivência com o Cristo. A gente conhece o Mestre, a gente conhece o Cristo, mas a gente convive com Ele. Será que nós estamos ouvindo o que Ele tem para nos dizer? Será que Ele faz parte de nossa vida, como nós fazemos da dele? Ele que prometeu que sempre que tivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele estaria ali. Ele que prometeu que não deixaria nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou ficar desamparada. Ele que dedica amor e zelo a todos nós com tanto carinho. Será que nós retribuímos também da mesma forma? Será que nós temos esse carinho, essa confiança nesse Mestre que se colocou perante Deus, entre Deus e nós, para nos conduzir a Deus através do que Ele chamou de salvação? A salvação no sentido da gente segui-lo e sairmos da cegueira que a gente vive, da amorosidade, desse comodismo, porque ir de encontro ao Mestre é ir encontrar nós mesmos, e aí olhar para nós, identificar as nossas mazelas, identificar a necessidade de transformação interior. Não é fácil, mas Ele sabe disso, Ele sabe que não é fácil para nós, e por isso que Ele se coloca entre nós e nos ajuda sempre, né? Porque as oportunidades sempre aparecem em nossas vidas. Então vamos fazer uma prece. Graças a Deus, a doutrina dos Espíritos nos ensina a tudo que formos começar a fazer, toda a nossa ação, a gente entregar a Deus para que Ele abençoe. E ao terminar, que a gente agradeça as bênçãos do alto. Então, nesse momento, nos entregando a Ti, Senhor, te rogamos o amparo, a proteção e as Tuas bênçãos do Teu coração misericordioso para esse momento de reflexão do Teu Evangelho. Rogamos a nossa doce Mãe Maria, que nos envolva com o seu manto de luz, de amor e de paz. Rogamos aos nossos anjos guardiões, aos nossos amigos benfeitores espirituais, que conosco estejam, para que possamos, ao refletir a mensagem, conseguir sentir com o coração, para que ela se transforme numa semente e dê bons frutos. Meu Deus de amor e bondade, tudo o que pedimos para nós, Senhor, pedimos para toda a humanidade, pedimos para todos os Teus filhos, em especial aqueles que sofrem. Que as Tuas bênçãos nos envolvam a cada um de nós, onde estivermos nesse momento de reflexão, e que a Tua luz seja em nós, hoje e sempre. Assim seja. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa vida de espírito. Todas as religiões, elas
falam que temos uma alma. Todas elas, ou quase todas, né, consideram que temos uma alma. Mas algumas têm um conhecimento, uma informação um pouco equivocada, e outras esbarram nesse momento. Temos uma alma e o resto é com Deus, e a gente não tem o direito de querer ir mais além. Isto é, de querer entender o que significa para nós que estamos aqui nesse momento ter uma alma. E é aí onde temos a dificuldade. Porque se acredito que tenho uma alma, eu preciso compreender o que isso significa na minha vida. E o primeiro passo é entender a reencarnação. É entender que a reencarnação não é uma história dos espíritas ou dos espíritos. A reencarnação é uma lei que ela funciona, ela age na nossa vida, independentemente se acreditamos ou não. Porque ela é uma lei que orienta o progresso. E o progresso não é do corpo físico, o progresso é do espírito. E por isso temos essa lei que orienta o progresso. Mas muitos esbarram nesse entendimento. Às vezes, as pessoas até aceitam o conhecimento da doutrina, mas diz assim: eu só não entendo ou só não aceito essa história de reencarnação. Mas seria muito mais fácil entender, porque através da reencarnação, da compreensão do que seja a reencarnação, a gente encontra as respostas para os desafios da vida. A gente encontra as respostas, ou pelo menos a gente tem uma noção da origem da dor. E isso é um consolo. Por isso que a doutrina espírita, ela consola, ela esclarece e ela consola. Porque ela me dá um direcionamento daquilo que está como proposição de entendimento no meu coração, na minha mente. E me ajuda a partir daí, então, caminhar. Então, o maior legado que a doutrina dos Espíritos nos trouxe ou nos traz é a compreensão da lei da reencarnação. E para isso, nós temos essas obras básicas que foram escritas por Kardec. Basta a gente olhar a forma didática como ele organizou. Basta a gente ler o Livro dos Espíritos e a gente entender o quanto ele se dedicou para que a gente compreendesse aquelas mensagens. Mas, como os Espíritos dizem para nós, todo o nosso entendimento daquilo que eles trazem como conhecimento para nós depende daquilo que nós já construímos dentro de nós, do grau de elevação moral e espiritual que já construímos dentro de nós. Então nós vamos conversar um pouco sobre as percepções, as sensações e o sofrimento dos espíritos. Como é que isso acontece depois que a gente desencarna? Lá em João, no capítulo 14, do versículo de 1 a 3, Jesus fala das muitas moradas. E ele diz assim: não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando ele fala nessas muitas moradas, está lá na Bíblia, está lá em João. Mostra a necessidade da gente se aprofundar desse conhecimento, ou se apropriar desse conhecimento que o Mestre Jesus, que foi trazido para nós, do Mestre Jesus, trazido para nós pelos evangelistas. Quando ele fala em há muitas moradas, ele está falando de quem? De que moradas? Quem vai morar nessas várias moradas? Então, aí ele já dá um indício da lei da reencarnação. Porque se existem muitas moradas e ele está pedindo para a gente não ficar em aflição,
É como se ele dissesse, as coisas vão se resolvendo. Mas ele está falando também de uma das moradas nossa, que se chama erraticidade. Que os espíritos deram esse nome para Kardec, que é aquele tempo que a gente se prepara para vir novamente para o mundo da matéria. É onde estamos em espírito e onde damos continuidade, se assim quisermos. Temos o livre-arbítrio e a gente vai orientando as nossas escolhas por esse livre-arbítrio. É claro que não temos uma liberdade ilimitada. A nossa liberdade, ela é conduzida, ela é orientada pelas leis de Deus. E por isso que de vez em quando a gente sofre um impulsionamento para a gente avançar mais um pouco. Porque quando está mais ou menos confortável, ou quando a dor é suportável, a gente não avança. A gente tem a tendência de permanecer no mesmo lugar. E por isso, de vez em quando, a vida, através da sua lei, a lei de progresso, ela vai nos conduzindo, ela vai nos dando um empurrãozinho, vamos dizer assim, para que a gente avance mais. Porque o Mestre Jesus disse que a gente precisaria levantar, que a gente precisaria ir buscar e bater na porta. Ela vai ser aberta. Né? O que isso significa? Que as oportunidades estão aí. Mas eu preciso ir atrás dessas oportunidades. Eu preciso ir ao acesso dessa porta. Então eu preciso me levantar, eu preciso buscar, eu preciso bater na porta, aí então ela se abre. E o Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele ainda dá mais uma dica para nós. Quando você for buscar, você precisa saber o que você está buscando, o que você quer. Você precisa saber, nós precisamos saber. Por quê? Para que a gente bata na porta certa. Porque senão a gente bate na porta errada. E aí vai dificultar mais ainda esse levantar e esse caminhar. Então, quando a gente desencarna, uma questão que muitos de nós procuramos entender, é claro que nós não temos condições de entender toda a nossa vida de espírito. Até os próprios mensageiros que deram as comunicações para Kardec disseram que nem eles tinham palavras, vocabulário para dizer para nós, responder com tamanha profundidade que Kardec provocou, e nem nós temos entendimento, nós temos evolução ainda para compreender. Porque a inteligência, ela é um atributo do espírito. E ela é mais livre quanto mais depurado for o nosso espírito. Quanto mais a gente estiver preso, condicionado pela vida material, apegado às coisas da matéria, às necessidades do corpo físico, esquecendo das necessidades do espírito, mais essa nossa inteligência ela vai ser limitada, mais o nosso conhecimento sobre nós mesmos vai ser limitado. Não porque Deus não dá a oportunidade para a gente aprender ou ter o acesso, mas é porque precisa do movimento de querer e buscar conhecer e precisa de um grau de evolução para compreender quando a gente tem o acesso, quando a gente abre a porta. Então a inteligência, ela é atributo do espírito. E ela se desenvolve à medida em que a gente é orientado pela lei da reencarnação. Cada vez que a gente tem a oportunidade de viver a vida material e colocar em prática aquilo que a gente buscou aprender na erraticidade, quer dizer, enquanto desencarnado, mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai crescendo, mais a gente vai se aproximando de Deus, se aproximando da nossa verdadeira casa. Mas a gente pergunta assim, Kardec perguntou para os espíritos, quando desencarnado, as percepções, as sensações, elas continuam?
Porque tem uma dúvida, né? Quando nós estamos encarnados, nós temos os órgãos. Então, nós temos os 5 sentidos ligados a esses órgãos. Para a gente perceber, para a gente sentir, nós precisamos do órgão sensorial e precisamos de um estímulo, muitas vezes externo, para que a gente possa sentir. E interno, mais do momento presente. Por exemplo, a emoção, as emoções, né? Mas as emoções, elas vêm a partir de um gatilho externo. Provoca em mim alguma coisa, uma tristeza, uma raiva, uma decepção, algo que me faz ser intolerante. Tem um gatilho ali. E esse gatilho, ele vai tocar naquilo que está em memória no meu espírito. Se eu já tenho uma construção em espírito de uma pessoa mais calma, mais ponderada, aquele gatilho vai chegar em mim de uma forma. Mas se eu ainda estou apegado às sensações do corpo físico, onde as emoções elas ainda têm um grau muito instintivo, esse gatilho vai ser forte dentro de mim. E vai tocar, por exemplo, numa emoção raiva e ela vai se exacerbar e ela pode chegar num grau onde eu vou me comprometer com a lei de Deus. Mas quando a gente desencarna, essas percepções e essas sensações, elas permanecem de forma diferente. Quando a gente está desencarnado, nós não temos mais os órgãos limitando essas percepções e essas sensações. Elas não funcionam, a gente não sente como se estivesse encarnado com os órgãos físicos. Porque, por exemplo, a visão. A minha visão, ela está localizada nos meus olhos. Então, para eu enxergar, eu preciso de um estímulo exterior. Quando eu tenho um problema na minha córnea, nos meus olhos, eu não consigo enxergar. Mas se eu estou desencarnado, eu não tenho esse órgão para enxergar. Então, a minha visão, ela não é localizada. O meu tato, ele não está nas minhas mãos, ele não é localizado. Então, é uma sensação que, como os espíritos explicam, com o todo. Por quê? Porque desencarnado, tudo no espírito é através do pensamento. Por isso que o desenvolvimento da inteligência emocional, moral, é fundamental. Para que quando eu desencarne, as minhas percepções, elas sejam apuradas. Porque a minha vida em espírito depende de como eu estou vivendo na minha vida presente como encarnado. Depende daquilo que eu já construí de aprendizado moral nas vidas passadas que se somam com essa vida. Então, se eu busco ter as minhas ações, as minhas escolhas direcionadas pelo bem, e eu vou me conduzindo dessa forma, eu vou buscando o autoconhecimento, eu vou me aprimorando as minhas necessidades, olhando mais para as necessidades do meu espírito, trabalhando em mim a minha relação com o outro, comigo e com Deus. Eu vou, à medida que eu vou encarnando e desencarnando, eu vou depurando mais e mais essas percepções e essas sensações. Então, quando nós estamos em espírito, elas podem se dar por duas formas. Primeiro, a reminiscência, que aí entra bem fundamentada a questão moral. Eu tenho uma vaga lembrança daquilo que eu já vivi. Então, eu lembro, mas eu não uso o cérebro para lembrar, porque eu não tenho um órgão físico que limite esse meu pensamento. Por isso que o espírito, ele pode se deslocar com a velocidade do pensamento. Ele pode, no piscar de olho, ele está envolvendo uma pessoa, um encarnado aqui, daqui a poucos minutos, quase que ao mesmo tempo, envolvendo outro encarnado.
Por quê? Porque em espírito nós não temos o órgão para limitar essas percepções e essas sensações. Mas se eu procuro me conduzir no bem, se eu tenho o conhecimento da religiosidade, se eu busco crescer em mim essa espiritualidade, me aproximando de Deus, fazendo bem, procurando viver bem com todo mundo, comigo mesma, buscando esse autoconhecimento, essas minhas percepções e sensações, elas vão ser cada vez mais apuradas, cada vez mais elas vão me trazer um bem-estar. Agora, se eu me envolvo, eu crio o hábito da raiva, da intolerância, da tristeza, de ver as coisas só no negativo, quando eu desencarnar, é essa lembrança que vai ficar gravada na minha memória perispiritual. Nós temos o perispírito, que é aquela parte nossa que liga espírito e corpo. Ela é, como os espíritos dizem para Kardec, semimaterial. Quer dizer, ela tem uma matéria ainda um pouco densa que depende do mundo que a gente habita. Quanto mais material, mais esse perispírito vai ser denso. Por exemplo, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, o nosso perispírito, ele é denso. Mas, à medida em que a gente vai se orientando no caminho do bem, ele vai ficando cada vez mais sutil. E quando a gente aprender todas as lições que o planeta Terra tem para nos ensinar, ele vai estar mais sutil, poderemos ir para uma outra morada. Né? Então, quando a gente desencarna, a gente tem as percepções e as sensações não com um órgão limitado. E elas vão estar como memória do nosso espírito através do nosso perispírito. Mas a gente tem também, e essa é uma questão moral, mas a gente tem também outro tipo de sensação que, por exemplo, pode nos causar sofrimento. O sofrimento, a dor enquanto espírito, pode ser de uma reminiscência, de uma lembrança daquilo que eu vivi de ruim, né? E aí me causa um sofrimento, eu sinto a dor, mas essa dor é moral, ela não é uma dor física. O espírito não sente uma dor propriamente material, é uma dor moral. Mas ela pode ser também não apenas moral. Eu posso estar, enquanto espírito, participando de algo no momento presente e aí eu viver aquele sofrimento porque estou vendo. Por exemplo, quando as pessoas desencarnam, que são muito ligadas à matéria, ou que desencarna com ódio, com desejo de vingança, e ela mantém ainda uma ligação, mesmo que tendo, do seu corpo físico com o seu espírito. Então, ele, por exemplo, ele pode ver o seu corpo físico se deteriorando, se deteriorando. Então, e ele diz que está sentindo aquela dor, ele entra em sofrimento. Ele não entra em sofrimento por uma reminiscência, por uma lembrança. Ele entra em sofrimento porque ele está presenciando aquilo que o corpo físico dele está passando. O que está acontecendo, ele está presenciando porque ainda existe uma ligação material com o seu corpo físico. Então, ele olha e a mente dele, o pensamento, o sentimento provoca nele esse sofrimento. Daí a importância da gente procurar se desligar da matéria. Se desligar não com rompimentos, mas como o Chico nos orientou. O Chico disse pra gente, né, pra gente ir se desligando, desatando os nós. A gente não pode cortar, porque se a gente cortar, cria um campo que precisa ser regenerado. E só quem pode regenerar somos nós mesmos. Então aí a gente não resolveu, não deu uma solução. Então a gente precisa desatar o nó. E desatar o nó com amor, com cuidado, com carinho, para que isso seja frutos bons na nossa caminhada. Porque quando a gente corta, a gente gera um outro sofrimento.
Mas quando a gente procura desatar, quer dizer, quando a gente procura resolver nossas questões, aí sim a gente vai então mantendo o nosso corpo em evolução, construindo a paz interior e nos aproximando de Deus. E como é que a gente faz isso? A gente faz nos relacionamentos. Todo o nosso problema, toda a nossa dificuldade e toda a nossa solução está nos nossos relacionamentos. Veja que o Mestre Jesus disse que toda lei e todo profeta se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a tríade, né? É a trindade. Deus, eu e o outro. Então, todos os nossos problemas, todos os nossos desafios e todas as nossas soluções está aí nesse triângulo amoroso, de amor, de paz e de luz, se assim a gente construir. Por isso que o Mestre Jesus disse que ele não veio trazer a espada da paz, não. Ele veio, foi nos ensinar o caminho, trazendo a sua mensagem do alto, para nos orientar, porque a construção dessa paz somos nós que temos que fazer. Então, a gente vai se desligando da matéria nos nossos relacionamentos. Não tem outro caminho. Então, se eu tenho um desafeto, eu preciso compreender a minha parte. O que eu posso fazer para desatar esse nó, para trazer uma harmonia nesse relacionamento. Então, se eu quero saber aonde eu estou muito ligada, eu olho para mim e para tudo ao meu redor. As pessoas com quem eu convivo, a forma como eu vivo e sinto a natureza, como eu trato os animais, como eu trato as pessoas da minha família, do meu trabalho, seja ele profissional ou voluntário, e tudo isso depende também da forma como eu olho para mim e me vejo. Porque eu não posso oferecer ao outro aquilo que eu não tenho. Então eu preciso cuidar de mim, aprender a cuidar de mim, aprender a me amar, para então eu oferecer tudo isso que construo dentro de mim ao outro. E aonde eu estiver, eu estimular o outro a essa caminhada. Toda a nossa questão, ela está resumida na necessidade da gente aprender a nos amar, amar ao outro. Dessa forma nós estamos o quê? Amando a Deus também. Por quê? Porque nenhum de nós deixa de ser filho dele. Independente do erro que a gente cometer, nunca vamos deixar de ser filhos do Cristo. Porque em nós tem uma parte que é sagrada. Essa parte que é sagrada, que vive em nós, é a partícula de Deus em nós, que é a nossa presença divina. Essa parte de Deus, que é imaculada e que vive em nós, ela está presente em toda a nossa vida, que é a nossa essência divina. Agora, para que a gente viva orientado por ela, para que a gente permita que essa presença divina se expresse através de nós o tempo todo, é nos nossos relacionamentos. É a forma como eu me relaciono com tudo que Deus coloca nesse planeta. E aí, tudo isso engloba o quê? O sentido da vida, o sentido de viver. E quando a gente desencarna, isso não muda. Quando a gente desencarna, o sentido da vida, as percepções, elas vão depender da forma como vivemos enquanto encarnados. O sofrimento ou a alegria vai depender daquilo que construímos quando estivemos na matéria. Por isso que a lei da reencarnação, ela é fundamental para a gente compreender. E isso não se liga a espíritas, porque a doutrina dos espíritos não é dos espíritas. A doutrina dos espíritos é da humanidade, porque é um conhecimento sobre nós mesmos.
Então, independente de religião, independente da escolha de crença ou de não crença religiosa, mas a gente compreender esse conhecimento que os Espíritos nos trazem e aplicar na nossa vida, significa me direcionar pelo bem. Significa entender que existe uma lei de amor e é essa lei que funciona e orienta o progresso. Mesmo quando eu tenho uma dor que eu não compreendo aquela dor, eu preciso confiar em Deus e o primeiro passo é aceitar essa dor. Quando eu aceito, eu não brigo com ela. Quando eu não brigo com ela, eu não brigo com a vida, eu não brigo com Deus. E aí eu vou conseguir perceber a forma de desatar o nó. Então, se desligar da matéria significa olhar para o que está ao seu redor e entender como eu estou me relacionando. Mas o primeiro passo é olhar como eu estou me relacionando comigo mesma. O que dói em mim? Aonde dói? Para eu compreender por que dói, por onde está a origem da dor. A nossa dificuldade é porque a gente sempre olha para o outro, a gente sempre aponta para o outro, a gente sempre quer direcionar o outro, a escolha do outro, mas a gente não tem condições de orientar a vida do outro. Nós temos o dever de orientar a nossa. Quando eu oriento a minha vida, eu vou estimular o outro a orientar a dele. Mas eu preciso reconhecer qual é a minha responsabilidade na condução dos relacionamentos que eu vivo, das experiências que eu vivo. Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu compromisso? Porque em todas as questões que estão comigo, elas pertencem a mim. E eu tenho uma responsabilidade com o que está acontecendo. Pode ser a parte mínima, pode. Mas eu provoquei algo que provocou aquela experiência ou aquela situação. Mas a gente dificulta porque a gente só considera o outro. E a gente é sempre se colocando no lugar de vítima, né? De injustiçado. E isso dificulta a busca do nosso autoconhecimento. Então, os espíritos têm sim percepções, sensações e sofrimento de forma diferente da nossa, porque não tem órgãos que limite, né, essas percepções e essas sensações, e quanto mais a gente depura, mais elas serão depuradas. Tudo em nós, no sentido do espírito, depende do nosso grau de evolução. Por isso, vamos trabalhar, vamos levantar, vamos nos permitir ser conduzidos por esse Mestre Jesus, que é um mestre de amor e que só tem amor para nos oferecer. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu agradeço por esse momento, essa oportunidade de reflexão. Agradeço aos mentores espirituais do Centro Espírita do Nosso Lar, que direcionam as atividades daquela casa. E rogo a Deus as suas bênçãos que se derrame nos seus trabalhadores, em seus frequentadores. Que seus trabalhadores continuem firme, confiante no vosso amor, meu Deus. Muita luz, muita paz para todos nós. Que a tua presença, Senhor, seja uma constante em nosso caminhar. Que as lições do Mestre Jesus se transformem em frutos e frutos bons, como Ele mesmo nos pediu que assim fosse. Que as tuas bênçãos envolvam cada lar que existe nesse planeta Terra. Que o teu coração misericordioso receba o nosso imenso e querido planeta Terra e toda a humanidade que habita nele, Senhor. Especialmente as que sofrem. E tudo que pedimos, pedimos para nós encarnados, bem como para todos os desencarnados. Que possamos confiar sempre no vosso amor e na vossa generosidade, Senhor, em nos conduzir ao teu coração. Muita luz, muita paz para todos nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão, meus amigos e amigas que participaram conosco nesse momento de paz e de luz.